Olá, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindo ao meu canal, o Ildberg Alencar. Bom, no short vídeo de hoje eu vou falar sobre como fazer o diagnóstico da limitação do fluxo expiratório. O que eu tinha prometido no short vídeo passado, da semana passada. Eu falei sobre as consequências negativas da limitação do fluxo expiratório para um paciente em assistência ventilatória mecânica. Então hoje nós vamos ver com os desenhos, com alguns gráficos, como que a gente pode fazer esse diagnóstico? Como eu posso chegar a essa conclusão que realmente eu tenho a limitação do fluxo expiratório e assim eu possa corrigir essa limitação do fluxo expiratório, minimizando ou evitando os efeitos negativos da limitação do fluxo expiratório. Bom, para que a gente possa ir até os gráficos, eu quero falar dois pontos antes. Primeiro ponto. O pico de fluxo expiratório ele vai depender da energia potencial elástica acumulada na inspiração. Isso significa dizer o quê? Quanto maior a distensão do parênquima pulmonar, maior a energia potencial elástica acumulada. Consequentemente, no recuo elástico durante a expiração, maior será o pico de fluxo expiratório. Esse pico de fluxo expiratório, dependendo dessa energia potencial elástica, claro, vai depender de quê? Do volume inspiratório, ou da variação de pressão que vai gerar o volume inspiratório, tá? Ou da variação de pressão que esse paciente apresentou durante a fase expiratória. Ou seja, em outras palavras, quanto maior a variação de pressão durante a fase expiratória, desde o início da ex até o final da ex, maior será o pico de fluxo expiratório. O outro ponto que vai definir essa curva de fluxo expiratório, na verdade, é a curva fluxo-tempo, ou seja, fluxo em relação ao tempo, é o diâmetro da via aérea, que é o ator principal do nosso short vídeo. Ou seja, quanto maior o diâmetro da via aérea, maior será o mais linear será esse desenho. Não maior, mas mais linear será o desenho, como a gente vai ver nos gráficos. Mais linear será o desenho do fluxo expiratório. Tá? Se eu tenho uma via aérea com diâmetro reduzido, tá? Eu vou ter um desenho diferenciado. Vou mostrar isso a vocês. Então, vamos observar nesses gráficos a seguir o que acontece em um paciente que não tem limitação de fluxo expiratório e está em assistência ventilatória mecânica, e vamos observar o que acontece em um paciente que apresenta limitação do fluxo expiratório e se encontra em assistência ventilatória mecânica. Vamos olhar os desenhos. Então, em condições normais, o pico de fluxo inspiratório e expiratório, ou seja, a curva de fluxo, ela tem um desenho assim. Na inspiração, tá? E na expiração. Tá? Ou seja, o meu pico de fluxo inspiratório e o meu pico de fluxo expiratório. Como eu falei, o pico de fluxo expiratório, desse ponto até esse ponto aqui, ele depende muito da variação de pressão. Na verdade, do volume ou da distensão do parênquima pulmonar durante a fase inspiratória. Então, ele segue sempre desta forma. Inspiração e expiração, certo? No momento que eu tenho uma maior variação de pressão, tá? Ou seja, este desenho aqui seria o desenho de um pico de fluxo ins e pico de fluxo ex, da curva de fluxo, em um paciente que não teria limitação do fluxo expiratório. Se eu aumentar a variação de pressão nesse paciente, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um aumento do pico de fluxo expiratório, dessa forma. Inspiração e agora expiração, certo? Significa dizer o quê? Eu exagerei um pouco para a gente entender. Esta daqui foi a variação do pico de fluxo expiratório e essa daqui a nova variação do pico de fluxo expiratório. O que é que eu fiz para que isso acontecesse? Se o meu paciente está no modo PCV, tá? Onde eu ajustei a pressão de pico e não o delta pressórico, deste ciclo para este ciclo, eu fiz uma manobra de ZIP. Ou seja, o paciente que estava com PIP, eu tirei a PIP e fiz uma manobra de ZIP. No momento que eu fiz a manobra de ZIP, o que aconteceu? Aumentou a variação
de pressão, ou seja, o delta de pressão aumentou. Suponha que o meu paciente tinha antes, neste momento aqui, uma pressão de pico de 20 centímetros, tá? 20 centímetros, e tinha uma PIP de 5 centímetros. Então, o meu delta pressórico aqui foi de quanto? De 15 centímetros, certo? Nesse caso aqui, ele tinha uma pressão de pico de 20 centímetros, tá? E eu tive uma ZIP. Então, o delta pressórico aqui foi de 20 centímetros, o que me leva a quê? Uma maior variação de pressão, consequentemente, um maior fluxo expiratório, como eu comentei com vocês, tá? Então, quanto maior a variação de pressão, maior será o pico de fluxo expiratório. Esse é um exemplo de um paciente que está respirando em assistência ventilatória mecânica sem limitação do fluxo expiratório. Vamos ver agora o que acontece em um paciente que se encontra em assistência ventilatória mecânica com limitação do fluxo expiratório. Então vamos lá. Primeiro, a curva é um pouco diferente. Inspiração, tá? E na expiração eu tenho algo mais ou menos assim. Inspiração. E na expiração eu tenho novamente esse perfil de curva, esse tipo de curva. Observe que durante a fase expiratória, isso aqui foi a fase inspiratória, durante a fase expiratória, eu tenho aqui uma queda de fluxo significativa quase sem variação de tempo. Aqui é a minha curva fluxo e nesse eixo é o eixo de tempo. Então, tive uma queda de fluxo significativa praticamente sem variação de tempo. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando o meu paciente começou a expiração, rapidamente eu tive o fechamento da via aérea, ou seja, demonstrou-se aí uma limitação do fluxo expiratório, tá? E aí o fluxo ele lentifica e nem sempre ele vai atingir o valor de zero. Ele pode já começar uma nova inspiração antes de atingir o valor de zero. O valor de zero seria aqui, tá? Ele não atinge um fluxo expiratório final igual a zero. Ou seja, primeiro ponto, a gente vai começar a suspeitar que o fluxo expiratório final, ele é diferente de zero, certo? Estamos na mesma condição do paciente anterior. Uma pressão de pico de 20 centímetros, tá? E uma PIP de 5 centímetros. Me deu um delta de quanto? De 15 centímetros de água. Vou realizar a mesma coisa agora. Vou manter uma pressão de pico de 20 centímetros e vou fazer uma manobra de ZIP. Significa dizer que eu tenho um zero de pressão agora, tá? Então vamos lá. O paciente vai fazer a inspiração, tá? E vai fazer a expiração. Observe o quê? Eu não tive variação do pico de fluxo expiratório. Esta seria a minha variação do pico de fluxo expiratório. Mesmo com um delta de 20, não houve variação do pico de fluxo expiratório. O que aconteceu para não haver variação do pico de fluxo expiratório nesse momento? Bom, como eu falei, o meu paciente tem um fechamento precoce da via aérea. E um dos fatores que definem esse pico de fluxo expiratório, discutido anteriormente, era exatamente o fechamento precoce dessa via aérea. Mesmo apresentando uma maior variação de pressão, eu não tenho aumento do pico de fluxo de forma significativa. Eu posso até apresentar, um aumento do pico de fluxo, porém esse aumento é muito discreto quando comparado ao paciente que não está em limitação do fluxo expiratório, ou seja, aquele paciente que está em assistência ventilatória mecânica com limitação do fluxo expiratório. Primeiro ponto é que essa curva ela é mais estreita, ela não é aberta como a outra. A outra paciente que não apresenta, ele tem uma curva mais aberta, tá? Tem um ângulo diferenciado desse ângulo aqui, tá? E o segundo ponto, quando eu fizer uma manobra de ZIP, tá? Fiz um aumento da variação de pressão nas vias aéreas, eu tenho aí agora uma ausência de aumento do pico de fluxo. Ou seja, o meu pico de fluxo é semelhante a esse delta aqui. Nesse delta de 20,
e nesse delta de 15, os picos de fluxo são praticamente idênticos. Então essa é uma forma de você diagnosticar com uma segurança maior a limitação do fluxo expiratório. Tá? Um abraço então, espero que tenha entendido. Se não entendeu, deixe algum comentário que a gente discute isso novamente na próxima semana. Obrigado pela sua companhia no short vídeo de hoje.